sejam bem-vindos a mais um programa Fama e Conexões da Saúde. Meu nome é Ana Cristina, sou acadêmica da Faculdade de Medicina de Barbacena. Olá, eu sou a Evelyn Gabriele, também acadêmica do curso de Medicina da FAME, e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante para vocês, relacionado à saúde da mulher, que é sobre as síndromes hipertensivas na gravidez. Esse é um tema muito importante, que deve ter um cuidado e atenção redobrada, tanto para os profissionais quanto para a comunidade em geral. Isso, a síndrome hipertensiva durante a gestação vai trazer problemas tanto para a mãe quanto para o bebê. E para nos ajudar a debater sobre esse tema, a gente tem aqui um convidado muito especial, o Dr. Marco Aurélio, que é médico ginecologista obstetra e diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena. Olá, pessoal. Meu nome é Marco Aurélio. Estou aqui para discutir com todos vocês um assunto de uma importância muito grande, devido à sua magnitude e do seu alto risco durante a gestação e por ser, talvez, o problema que mais aflige os obstetras quando se instala esse tipo de problema numa grávida. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto Fome Conexões da Saúde, tá bom, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. Bom, para a gente iniciar, explica um pouquinho para a gente sobre o que é a síndrome hipertensiva e quais os seus tipos. Bem, gente, as síndromes hipertensivas elas se dividem em hipertensão arterial crônica, é aquela hipertensão que quando a mulher engravida ela já é hipertensa. A segunda é hipertensão gestacional, quando a gestante ela desenvolve, a partir da 20ª semana de gestação, uma pressão igual ou maior a 140/90, porém sem complicações, sem proteinúria, sem edema e sem outras alterações nos exames complementares. Seguida a pré-eclâmpsia, que é o principal disso tudo, que é a hipertensão que aparece após a 20ª semana de gestação, acompanhada geralmente de proteinúria e outras complicações que a gente vai conversar no decorrer aí do nosso bate-papo. E, finalmente, a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica, ou seja, aquela que já é hipertensa e sobrepõe a pré-eclâmpsia, ou seja, aparece proteinúria e outras alterações de exames complementares que, mais uma vez, nós vamos falar a seguir. Doutor, qual é o período da gestação que os sintomas são mais frequentes e quais são esses sintomas que devemos ligar o sinal de alerta? Bom, é uma doença muito imprevisível. Ela pode ser precoce, se instalar logo assim, na 24ª, 26ª, mas comumente ela aparece lá em torno da 32ª, 31ª gestação. Os sintomas são hipertensão, ou seja, a pressão arterial maior ou igual a 140/90, acompanhado de inchaço, né? Para isso, para o público falar que é edema, e ao exame, isso pode ser feito na urina, principalmente, chama-se proteinúria, é a perda de proteínas na urina por lesão renal, lesão glomerular. Agora, existem os sinais importantes de agravamento, que são sintomas que mais assustam e levam a gestante a ter que correr para o serviço de emergência, que é principalmente cefaleia, dor epigástrica, né, cefaleia, e escotomas visuais, aquela visão turva. Né, isso já sugere um comprometimento neurológico, né, porque ela atinge, quando ela se instala, em situações de agravamento, múltiplos órgãos, geralmente rim, fígado e o sistema nervoso central. Então, diante desses sintomas da gestante, a gente pede que ela procure a emergência. E tem um sintoma também que pode acontecer em relação ao feto, que é a parada dos movimentos fetal dentro da barriga da mamãe. E quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? É interessante que ela tem fatores de risco que levam até a gente pode falar sobre prevenção e predição, que é, principalmente, se ela teve
numa gestação anterior, uma pré-eclâmpsia, a obesidade, o diabetes, a gestação múltipla, as doenças autoimunes tipo lúpus, síndrome de anticorpos antifosfolípides, os extremos da idade, principalmente a adolescência e a gestação pós 35 anos de idade, são os principais fatores de risco para desenvolver. E a hipertensão arterial crônica são os principais fatores de risco para que desenvolva, principalmente, essa gestação. Mas pode, com pré-eclâmpsia, mas pode desenvolver independente de fator de risco, porém é mais raro. E sobre os riscos que tem para a mãe e para o bebê, quais são eles? O risco para a mãe e para o bebê é um tema extremamente importante. Para a mãe, vai desde alguma morbidade até a mortalidade. É importante falar que as síndromes hipertensivas, especialmente a pré-eclâmpsia, é a principal causa de mortalidade materna no mundo, né? A razão de mortalidade materna é a mortalidade de mães a cada 100 mil nascidos vivos. No mundo, pra você ter uma ideia, pela OMS, a taxa é em torno de 200 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Felizmente, o Brasil evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos, com redução, cumprindo até uma meta dos objetivos do milênio, e hoje nós estamos em torno de 40 mortes por 100 mil nascidos vivos, e com o objetivo sempre de diminuir. Então, a mortalidade é o principal fator. Algumas morbidades, porque num agravamento, eu esqueci de falar de um detalhe, quando eu classifiquei, que é a eclâmpsia. A eclâmpsia é quando a pré-eclâmpsia, a paciente se agrava muito, ela entra em crise convulsiva. Então, geralmente, é uma situação de interrupção imediata da gravidez. Então, isso tudo pode levar a sequelas neurológicas. Na gravidez dessa, uma pré-eclâmpsia não bem atendida, não controlada. A lesão renal, com insuficiência renal crônica definitiva, são mais raros, mas pode acontecer, né? E levando até a morte da mãe. Bom, em relação ao feto, é uma das principais causas de prematuridade, né? Aquele bebê que você tem que interromper a gravidez de forma precoce, ou o descolamento de placenta, que é uma complicação muito comum também dentro, e até as sequelas não relativas geralmente à prematuridade, que vai desde pequenas lesões, a paralisia cerebral, e até a morte fetal intrauterina ou a morte neonatal. E é possível a gente prevenir a síndrome? Interessante, é uma pergunta muito interessante. É um enigma essa doença. Porém, muitos estudos vieram sendo feitos e hoje existe uma forma de você tentar uma prevenção através do uso do AS infantil, o AS 100 miligramas. Existe um exame que chama Doppler, ele é um ultrassom que você avalia a velocidade do fluxo sanguíneo em artérias. Então, você avalia ali entre 11 e 13 semanas o fluxo da artéria uterina. O aumento da resistência do fluxo da artéria uterina, além do normal, já é um sinal do risco dela desenvolver lá na frente a pré-eclâmpsia, né? E hoje existe algum teste sanguíneo, mas não tem muita evidência, mas o Doppler é interessante. E aí você entra com 100 miligramas diários, a partir da 14ª semana, o AS infantil. Ele previne a incidência de pré-eclâmpsia tem 15%. Pode parecer pouco, mas ele tem um outro benefício interessante, porque ele reduz, varia de estudos de 35%, 40% até 60%, a gravidade do quadro. Ou seja, uma gravidez que pode se levar um pouquinho mais à frente graças ao uso do AS. Muita gente fala no uso do cálcio, tá? Mas não existe evidência. O cálcio funciona para quem tem carência de cálcio no corpo, hipocalcemia. É exemplo de
populações desnutridas e outras doenças com hipocalcemia. Mas não tem uma evidência assim robusta a respeito do cálcio. Então tem como prevenir, sim, né? Para você tentar amenizar. Mas eu queria destacar, aproveitar e pegar um gancho aqui, que o mais importante é o acompanhamento pré-natal precoce e frequente e uma vigilância. Essa gestante você tem que ficar de olho, ela começa a inchar precocemente, ganhar muito peso, e o peso é devido ao edema, né? Antigamente achava-se que o edema era produto daquela proteinúria e aumento da pressão oncótica, mas não é. É a vasoconstrição desde o início da gravidez, ali velada, quietinha, e aquela vasoconstrições leva o, o líquido para o espaço extravascular, causando edema, retenção, ganho de peso. Então, ficar de olho nos sintomas dessa gestante e realizar o exame precocemente. Precocemente, os exames complementares. Porque alterações importantes podem acontecer e se tiver um tempinho a gente fala rapidamente sobre a síndrome HELP, que é o lobisomem, né, do obstetra. Podemos falar sim. Né? Pode ficar à vontade. A síndrome HELP em inglês, né, é hemólise, diminuição, aumento das enzimas hepáticas e é, hemólise. Hemólise. Então, como que você vai ver isso? Você vai enxergar isso numa pré-eclâmpsia que está se agravando, a gente vai fazendo exames complementares, aí a proteinúria, acima de 0,3 gramas, ela chega a 3, 4, 5, 6 gramas, já perde muito, muito. E aí, não é o principal problema, o principal quando começa a alterar as enzimas hepáticas, que a gente pede TGO, TGP, para avaliar a insuficiência hepática, que tem esse fator, que inclusive é o que gera aquela dor epigástrica, fator de risco, e principalmente a observação da hemólise, que é a redução de plaquetas, né? E é gravemente abaixo de 100 mil plaquetas, além da pesquisa que a gente gosta de falar, que no esfregaço, no hemograma periférico, a presença de esquizócitos, que é fruto da degradação de hemoglobina. Então, isso são exames importantes. A paciente com alteração de enzima hepática, com aumento da hemólise, né? A situação de interrupção imediata da gravidez. Porque, fatalmente, se você perder o time, essa paciente vai morrer de síndrome de coagulação intravascular disseminada. Né? Ela vai começar a sangrar para todo lado e não tem quem segure isso. Então, eu falo que eu entrei na faculdade de medicina com o sonho de ser obstetra. E estudei obstetrícia minha vida inteira. E quando eu virei obstetra, eu não sabia que era tão difícil. Eu achava que era tranquilo, que era bonito o parto. E né? Mas o que vem de complicação por trás disso torna a nossa profissão extremamente dolorosa. A gente lidar com uma mãe e, no mínimo, com o feto. Muitas vezes com 2, 3 neném dentro de uma barriga. Então, é muita responsabilidade. Né? Isso aí. É mais do que o senhor imaginava. É muito mais. Depois que eu comecei a mexer com alto risco, que foi a minha grande paixão durante o decorrer da minha profissão, aí que eu consegui enxergar isso aí de forma mais clara, né? Nessa vida de médico, nesses 36 para 37 anos de medicina. Isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Fome Conexões da Saúde. E hoje tivemos uma conversa rica e necessária sobre a síndrome hipertensiva na gestação. Agradecemos o senhor, doutor Marco Aurélio, pela sua presença e por compartilhar tanta informação e tanta coisa boa com a gente. Agradeço aos nossos ouvintes por ter nos escutado nesse mais podcast. Obrigada. Eu que agradeço. E um recado para as nossas gravidinhas aí, que procurem o seu médico no consultório, na unidade básica de saúde, o seu enfermeiro, para fazer o pré-natal que você poderá prevenir uma complicação dessa. Muito obrigado.
Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, @Fome Conexões da Saúde, e o nosso próximo episódio. Fiquem atentos, ligadinhos e compartilhe essas informações e muitas outras com quem necessita delas. Até o próximo episódio!